Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, escrita pelo grande Edgar Morin. O nome da obra é O Mundo Moderno e a Questão Judaica. O Mundo Moderno e a Questão Judaica. Lembrando que nessa obra o Edgar Morin ele coloca exatamente a questão do Estado israelita, do Estado israelense, do Estado judeu. Ele começa a fazer várias análises interessantes. Ele começa a fazer uma análise acerca do surgimento do cristianismo, tá? Depois ele vai falar que o cristianismo ele gira ao redor de uma questão muito importante dentro do judaísmo, que é a questão do o judeu deve ou o judeu não deve se misturar com outros povos. Deve haver casamento misto envolvendo judeu e não judeu ou não deve haver nenhum casamento misto? Isso é uma questão que para o povo judeu é algo emblemático, é algo importantíssimo para ele. É quase como uma questão shakespeariana, ser ou não ser. Ou talvez seja até mais importante do que a própria questão do ser ou não ser. Por quê? Porque se por um lado a lei de Moisés estabelece que não deve haver mistura entre o povo judeu e os não-judeus, por outro lado não podemos esquecer que o próprio Moshe Rabbeinu, o próprio Moisés, que tirou o povo de Israel da terra do Egito e fez o povo de Israel entrar na terra prometida, ele e mais tarde Josué, o próprio Moisés se casou com mulheres que não eram judias e teve filhos com essas mulheres. Então se você vai considerar o casamento misto como enfraquecendo o povo judeu, então você vai ter que considerar o Moisés, o próprio Moisés, né, Moshe Rabbeinu, como tendo cometido um gravíssimo erro dentro da história do judaísmo, porque ele mesmo se casou com mulheres que não eram judias. E se você vai considerar como judeu apenas aquele que nasce de ventre judeu, então tu não vai poder nem considerar os filhos de Moisés como sendo judeus, porque Moisés ele teve filhos com mulheres que não eram judias. Então os próprios filhos de Moisés já não seriam mais considerados judeus. Quem estabeleceu a regra de que judeu é apenas o indivíduo que nasce de uma mãe judia, de um ventre judeu, foi o Esdras e Neemias, tá? Mais tarde que estabeleceram isso. Pois bem, essa é uma questão que foi sendo cerceada de inúmeros mistérios ao longo de toda a história do povo judeu. Tanto é que no Novo Testamento o apóstolo Paulo ele cria um novo conceito de judaísmo, no qual o judeu é todo aquele indivíduo que aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Dessa maneira, judeu passa a ser até mesmo o povo cristão. E o próprio Jesus ele faz uma abertura do judaísmo para os não-judeus, fazendo com que todo indivíduo, independente de ser judeu ou não judeu, possa ingressar na comunidade cristã e adorar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas agora não com o nome de judeu, mas sim com o nome de cristão, né? Então, essa questão de se deve haver uma abertura na comunidade judaica, deve haver a adesão de não-judeus para dentro do judaísmo, ou se não deve haver isso, essa mistura de casamentos, essa mistura entre judeus e não-judeus, isso é uma questão que sempre cerceou a história do judaísmo e sempre vai existir. Então, o Edgar Morin ele trabalha justamente essas questões. Mais tarde ele vai falar para nós, né, que se por um lado o povo judeu criou o capitalismo, tanto é que os primeiros banqueiros eram judeus, por outro lado, os judeus também criaram o comunismo, o marxismo, porque o Karl Marx era judeu, o pessoal da escola de Frankfurt na Alemanha eram todos judeus, Horkheimer era judeu, né? Herbert Marcuse era judeu, Erich Fromm era judeu. Então, todo o pessoal que ajudou a criar e a sistematizar o pensamento de Marx, o comunismo e coisas do gênero, eles eram judeus. Então tu tem hoje em dia judeus que são capitalistas, porque o povo judeu criou o capitalismo, e tu tem também judeus que são comunistas, porque o povo judeu também criou o comunismo. Então tu tem os dois lados ao mesmo tempo. Tu tem judeu de direita e judeu de esquerda, judeu capitalista e judeu comunista. E não importa para onde tu vai, sempre tu vai ter um judeu que criou aquilo ali, seja na criação do capitalismo, seja na criação do comunismo. Sempre tu vai ter judeus ali no meio. Tá?
Então, se por um lado o povo judeu criou Hollywood nos Estados Unidos, e todos os filmes de Hollywood vieram do povo judeu originalmente, né? O povo judeu chegava a contratar vários atores e atrizes para fazer com que os seus filmes fossem cada vez melhores. Por outro lado, você tem o Herbert Marcuse entrando nos Estados Unidos, dentre outros, e se levantando fortemente contra o capitalismo e contra o mundo hollywoodiano criado pelo povo judeu. Então tu tem um judeu se levantando contra o mundo hollywoodiano criado pelo povo judeu. Então se tu é a favor de Hollywood, a favor dos filmes de Hollywood, tu é a favor de uma ideia criada por judeus. Se tu é contra o Hollywood, tu é defensor de uma ideia que também foi criada pelo povo judeu. Então não tem para onde fugir. Os judeus, eles estão em todas, digamos assim. Então o Edgar Morin, ele nos fala até os nomes dos que criaram Hollywood. Edgar Morin nos diz o seguinte: Hollywood é uma criação de pequenos judeus imigrados do leste europeu que viviam de pequenas profissões. Audaciosos, arrojados, descobriram no início do século XX um mundo inteiramente novo do cinema. Não protegido por profissionais já estabelecidos, por barreiras sociais ou por privilégios corporativos, e viram nele a oportunidade de fazer fortuna. Assim, Adolph Zukor funda a Paramount, Carl Laemmle a Universal. Os irmãos Warner criam a Warner Bros. Louis Mayer e Samuel Goldwyn criam a Metro-Goldwyn-Mayer. William Fox cria a 20th Century Fox. Harry Cohn cria a Columbia. Eles tornaram-se judeus gentios, integrando em si o ideal da americanização, e como diz Neal Gabler num livro admiravelmente instrutivo, fazendo filmes baseados na sua própria concepção do sonho americano, de um país acolhedor, mais tolerante, mais justo e mais otimista do que o era verdadeiramente. Esta visão, veiculada por seus filmes, foi tão forte que se difundiu na cultura americana, contribuiu para defini-la e acabou mesmo por cúmulo do paradoxo por encarná-la aos olhos do mundo. Gabler escreve ainda: o que Mayer conseguiu nos anos 1930 foi saber proporcionar segurança face às angústias e aos transtornos da época. Ele obteve esse êxito forjando um imaginário de envergadura nacional, a partir de seus próprios sonhos e dos princípios elementares de sua fé, na virtude e na fortaleza da família, nos méritos da lealdade, na segurança da tradição, da fé na própria América. Assim, esses judeus gentios, advindos das baixas camadas da imigração, criaram essa cultura de massa que, uma vez constituída e desenvolvida, suscitou os sarcasmos dos judeus gentios, originários das altas camadas universitárias da imigração, tais como Marcuse, Adorno e Horkheimer. Então ele vai nos falar aqui sobre a questão do judeu gentil. Judeu gentil é exatamente a mistura de judeu com não judeu, que acabam gerando aquilo que nós chamamos de judeu gentil. Ou seja, está se falando da hibridização, né, do povo judeu. E hoje em dia, segundo o Edgar Morin, é muito difícil você ter uma, digamos assim, uma separação do povo judeu para que o povo judeu não mais se una com nenhum outro povo. Hoje em dia é praticamente impossível. Tanto é que quando o povo judeu idealizou o Estado judaico, o Estado de Israel, a ideia original deles era exatamente essa: criar um Estado judeu que fosse puro, que não tivesse nenhuma outra pessoa de nenhuma outra nação lá, a não ser imigrantes, pessoas que fizessem viagem turística lá dentro, mas os verdadeiros moradores deveriam de ser apenas judeus, judeus casados com judias e filhos de mães judias, enfim. Mas isso acabou dando tão errado que hoje em dia grande parte do do exército militar de Israel é formado por gente que não tem sangue judaico nas veias ou já é fruto de uma mistura entre judeus e não judeus. Os judeus ortodoxos, eles não se alistam no exército de Israel, porque a própria lei deles, a Torá, a lei mosaica, estimula eles a não fazer isso. Então eles procuram evitar se alistar no exército militar. Rabinos geralmente não se alistam no exército militar. Então hoje em dia o Estado de Israel, ele é um Estado governado por um judeu, mas que a maioria dos indivíduos que formam o governo de Israel são não judeus, alguns americanos, alguns europeus, alguns de outros povos que não são judeus, e que ajudam na formação, manutenção do Estado de Israel. E o exército do próprio Estado de Israel não é formado em sua maioria por judeus.
Então, só que a visão que o mundo tem acerca do Estado de Israel é de que o Estado de Israel é formado apenas por judeus. Não, não e não. O Estado de Israel ele é um Estado laico, inclusive. A Torá do povo judeu ela não é considerada a constituição do Estado de Israel. O Estado de Israel ele é considerado laico, igual ao Brasil. Então lá na terra de Israel tu vai ter cristãos, tu vai ter judeus, tu vai ter árabes, tu vai ter muçulmanos, tu vai ter, enfim, gente de todo tipo de religião que tu possa imaginar. E isso acaba criando uma imagem negativa, porque se um israelense comete algum ato errado e o mundo inteiro fica sabendo, as pessoas vão acabar culpando o povo judeu como se o Estado de Israel fosse formado apenas por judeus. Quer dizer, isso é horrível, é uma loucura. E o Edgar Morin, ele não vê o Estado de Israel como sendo uma boa ideia, porque ele teme pelos judeus. Ele teme, porque o próprio Edgar Morin é judeu também. E o Edgar Morin, ele teme pelo povo judeu. Ele diz, meu Deus, se o Estado de Israel comete alguma gafe, alguma coisa muito terrível que venha fazer com que as nações tenham ódio dele, a primeira coisa que as outras nações vão fazer é falar mal do povo judeu, como se o Estado de Israel fosse formado apenas por judeus, como se a liderança do Estado de Israel fosse formada apenas por judeus, como se o exército de Israel fosse formado apenas por judeus. Aí o pessoal vai colocar a culpa no povo judeu como se o povo judeu fosse a coisa mais terrível do mundo, como se o povo judeu fosse responsável por aquilo que acontece no Estado de Israel. Para vocês terem uma ideia, o Estado de Israel respeita tanto o povo judeu que infelizmente, o povo judeu quase não consegue se pronunciar direito dentro do Estado de Israel. O povo judeu dentro do Estado de Israel é considerado apenas mais um povo pertencente ao Estado de Israel. É claro que as festividades da terra de Israel são festividades judaicas, pelo menos isso se conseguiu fazer. Mas aquela ideia original que o povo judeu tinha de que vamos criar um Estado que seja apenas judaico, infelizmente não aconteceu. O Estado de Israel ele tem muito mais gente que não é judeu lá no meio do que os próprios judeus. A maioria do povo judeu está disperso no mundo, não está nem no Estado de Israel. Tem muito judeu que tem medo de entrar no Estado de Israel e o Estado de Israel cometer alguma gafe e acabar promovendo dessa maneira o antissemitismo no mundo e o mundo acabar atacando os judeus como se os judeus fossem os culpados por aquilo que o Estado de Israel faz. Sendo que o Estado de Israel muitas vezes nem ao menos se dá o luxo de perguntar para os judeus se eles concordam ou não concordam com determinada política, se eles concordam ou não concordam com determinada decisão econômica, se eles concordam ou não concordam com determinada situação. O povo judeu não é nem requisitado pelos membros do Estado de Israel, em sua grande maioria. O povo judeu muitas vezes acaba se vendo obrigado a pressionar o Estado de Israel, como se ele estivesse numa outra nação e não na sua própria nação. Quer dizer, isso é terrível mesmo. Inclusive dentro de Israel, você vê judeus, cristãos e muçulmanos andando lado a lado, dando risada, sabe, comendo comida juntos. Enfim, vivendo a sua vida normal. Tu não vê aquela guerra que acontece, que a televisão nos mostra. Aquela guerra entre Israel e Palestina é provocada pelos líderes, tanto da Palestina quanto de Israel, bem como do Líbano, da Síria, enfim. O povo mesmo que habita lá é um povo pacífico, amoroso, gentil, bondoso. Não há nada de errado com o povo judeu, não há nada de errado com o povo de Israel que habita lá, não, com o povo judeu que habita em Israel, não há nada de errado nem com os muçulmanos que habitam o Estado de Israel. Os muçulmanos vivem em total harmonia com o Estado de Israel. Os muçulmanos, eles fazem sua oração sobre o túmulo de Ibrahim, que é o nome árabe de Abraão, e os judeus, eles fazem as suas orações sobre o mesmo túmulo, os dois juntos, lado a lado, muçulmanos e judeus. Tu não vê eles fazendo guerra entre eles, tu não vê eles brigando, tu não vê? Quer dizer, então, a visão que a televisão nos passa, muitas vezes, é de que o Estado de Israel é formado apenas por judeus. Não é. O Estado de Israel é um Estado laico igual ao Brasil. O que o Estado de Israel faz de mal não tem nada a ver com o povo judeu. O povo judeu não é culpado disso, nem os judeus, nem os muçulmanos. É coisa dos líderes políticos. Tá? É a mesma coisa que os líderes do Brasil fazer algum tipo de erro diante das outras nações e os pessoal das outras nações culparem o povo brasileiro, como se o povo brasileiro fosse o culpado. É a mesma coisa, é o que está acontecendo no Estado de Israel. Tá? Então, eu não vou falar muita coisa sobre esse livro, é um livro que trata sobre várias questões mesmo, eu falei só sobre essa, tá? Então, se você gosta de Tom e Jerry,
de perna longa, dessas coisas, você gosta de algo que foi produzido por judeus, judeus gentios que fundaram Hollywood, fundaram a MGM, fundaram a Paramount, fundaram a Fox. Se você gosta dos Simpsons, você assiste sem saber um filme que é mantido por uma produtora judaica, que é a Fox. Enfim, tá certo? Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue, participe. Um forte abraço, até mais.